um objetivo claro no mundo inteiro do monitoramento total, do acesso total a todo tipo de informação, do Estado bisbilhotando tudo. Uma coisa preocupante que aconteceu agora nessa disputa pela Casa Branca de 2024 é que, apesar de você ter propostas diferentes entre os democratas e os republicanos, havia algumas coisas em comum entre ambos. O que, por exemplo? Tanto democratas quanto republicanos eram a favor de aumentar o poder de Estado para monitorar o que está todo mundo fazendo, aumentar o poder do Estado para usar a tecnologia para bisbilhotar o que está todo mundo fazendo, aumentar o poder do Estado para controlar o que as pessoas pensam, fazem e compram e vendem. Então, essa é uma tendência aí altamente preocupante que você ter um bicho-papão vai ajudar muito. Veja o que aconteceu, não só com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro, depois do dia 11 do mês 9 de 2001. Depois do dia 11 do mês 9 de 2001, todo mundo passou a ser visto como um meliante em potencial. E isso fez com que a população americana aceitasse o Congresso norte-americano publicar uma legislação completamente insana. E, obviamente, essa legislação insana se chama Ato Patriótico. Olha que nome lindo, Ato Patriótico. Ou seja, nós vamos implementar um regime completamente fora dos preceitos democráticos, com a justificativa de proteger os Estados Unidos desses inimigos de fora. Então, essa ideia de que você tem um bicho-papão que quer destruir os Estados Unidos, você tem um bicho-papão que quer eliminar o presidente, você tem um bicho-papão que quer eliminar o homem mais rico do mundo, Elinho, você começa a ter justificativa para que o governo crie medidas para uma proteção. Essa ideia está enraizada na série Dia Zero. Esse filme é exatamente sobre isso. Acontece uma ofensiva cibernética nos Estados Unidos, ativistas digitais fazem um apagão nos Estados Unidos, e isso leva ao óbito de cerca de 3.000 pessoas em poucas horas. E o Robert De Niro, que é aquele protagonista da série, ele é convocado para conduzir um momento ali de investigação em que o governo americano estava propondo a queda de algumas das liberdades individuais para que eles possam evitar que uma nova ofensiva digital aconteça contra os norte-americanos. Então, essa mesma coisa, esse mesmo cenário que está em vigor hoje. Por que que eu estou trazendo para vocês essa reflexão e essas comparações? Exatamente para dizer que, se realmente o perigo contra o presidente Donald está no seu nível máximo, no momento em que um ex-diretor do FBI propõe que ele seja eliminado, você pode ter certeza que isso será capitalizado pela atual gestão para que eles possam avançar legislações que limitam as liberdades individuais e monitoram as conversas individuais em nome da luta contra esse tipo de brutalidade social. Ok, meus amigos? Então, isso está sendo gestado. A gente pode ter, existe essa possibilidade, de que a gente tenha uma nova tentativa contra a vida do presidente Donald e ele use isso para abocanhar poderes excepcionais para implementar o tal do tecnato que ele e o Elon Musk tanto querem implementar, em que o governo não será mais feito pelos representantes eleitos e escolhidos pelo povo, mas será realizado pelos especialistas na tecnologia, ok? Então, é um cenário muito preocupante para os Estados Unidos e para o mundo, porque caso haja alguma coisa feita contra o presidente Donald, ele vai falar, viu? Os caras estão querendo fazer isso contra mim. Precisamos convocar o Congresso para escolhermos aí legislações para evitar que isso aconteça, tá? Então, meus amigos, existe ali uma grande rede de vigilância tecnocrática que está completamente preparada para ser aplicada. E essa ideia de você criar um bicho-papão e isso justificar o controle total está explícito na relação entre o presidente Donald e um dos seus apoiadores mais poderosos, que é um bilionário da tecnologia que tem um poder completamente inimaginável, ok? Por isso, meus amigos, nesse momento, eu gostaria de te convidar para conhecer a relação do presidente Donald
com um dos caras mais poderosos do mundo, que está trabalhando nos bastidores do poder para implementar a vigilância total tecnocrática. E isso não vale só para os Estados Unidos, isso vale para o mundo inteiro. Eu vou contar essa história para vocês agora. Deixa eu contar uma história para vocês enquanto você está dando like, para você entender como é que o mundo funciona, tá? Presta atenção. Um cara chegou para uma empresa, essa história é real. Um cara chegou para uma empresa e falou assim: "Eu quero comprar a sua empresa". E aí a empresa fez o seguinte: "Ok, você quer comprar minha empresa". O cara falou: "Eu quero comprar, mas eu preciso fazer um due diligence. Eu preciso conhecer todas as contas e documentos da sua empresa". E a empresa falou: "Ok". A empresa passou todos os documentos para ele, para o advogado dele fazer um estudo. E aí ele falou o seguinte: "Vamos fazer a seguinte história. Eu vou dar 4 milhões para vocês, mas como garantia para comprar a empresa, mas se não rolar a compra, se eu achar que os documentos não estão legais e eu cancelar essa compra, você pode ficar com 500 mil reais e me devolver só 3.500. Eu vou te dar os 4 mil. Se eu comprar a empresa, beleza. Se não comprar, você me devolve. Só me devolve 3.500. Você pode ficar com 500 mil". A empresa olhou e falou: "Pô, legal, vambora". O cara pegou esses documentos todos, foi no banco e pegou um empréstimo de 4 milhões em nome da empresa. E aí o que que aconteceu? Ele pegou 4 milhões de empréstimo no nome da empresa e chegou para a empresa